Olá, alunos! Na aula de hoje, vamos aprender sobre aparelho locomotor. Aqui são alguns tópicos a serem estudados na aula de hoje. O que é aparelho locomotor? O sistema locomotor humano também é conhecido como aparelho locomotor humano. É formado da união do sistema esquelético e do sistema muscular. Os ossos são a parte passiva da locomoção, enquanto os músculos são a parte ativa. Ossos e músculos se unem através de estruturas denominadas tendões. Sistema esquelético. O que é o sistema esquelético? O sistema esquelético é constituído de ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões. O esqueleto é responsável por sustentar e dar forma ao corpo. Ele também protege os órgãos internos e atua em conjunto com os sistemas muscular e articular para permitir o movimento. Outras funções são a produção de células sanguíneas na medula óssea e armazenamento de sais minerais, como o cálcio. O osso é uma estrutura viva, muito resistente e dinâmica, pois tem a capacidade de regenerar quando sofre uma fratura. Estrutura dos ossos. A estrutura óssea é constituída de diversos tipos de tecido conjuntivo, denso, ósseo, adiposo, cartilaginoso e sanguíneo, além do tecido nervoso. Os ossos longos são formados por diversas camadas. Alguns exemplos aqui abaixo e vocês podem estar acompanhando pela imagem. Periósteo é a mais externa, sendo uma membrana fina e fibrosa, tecido conjuntivo denso, que envolve o osso, exceto nas regiões de articulação. É no periósteo que se inserem os músculos e tendões. Osso esponjoso. O tecido ósseo esponjoso é uma camada menos densa. Em alguns ossos, apenas essa estrutura está presente e pode conter medula óssea. Osso compacto. O tecido osso compacto é composto de cálcio, fósforo e fibras de colágeno que lhe dão resistência. É a parte mais rígida do osso, formada por pequenos canais que circulam nervos e vasos. Entre esses canais estão espaços onde se encontram os osteorócitos. Medula óssea. A medula vermelha, tecido sanguíneo, produz células sanguíneas, mas em alguns ossos deixa de existir e há somente medula amarela, tecido adiposo, que armazena gordura. Classificação dos ossos. O sistema esquelético do ser humano é formado por 206 ossos, classificados de acordo com o formato e a localização. Pela forma, os ossos são classificados em 5 principais tipos, que são longos, curtos, planos, irregulares e sesamoides. Aqui vamos estudar cada um deles. Ossos longos. O que são? Esses ossos são cujo comprimento, apesar de ser variável, é maior que a largura e a espessura. Além disso, são resistentes pela sua estrutura ligeiramente curvada para absorver o estresse gerado pelo peso corporal.
Esses ossos são constituídos de uma diáfase, um corpo formado por tecido ósseos compacto, e epífases, que são as extremidades em um tecido ósseo esponjoso. Exemplo disso são fêmur, húmero, rádio, ulna, fíbula e falanges. Ossos curtos são ossos formados por tecido esponjoso, cuja superfície possui um fino revestimento de tecido compacto. O formato desses ossos é parecido com um cubo, já que comprimento. Altura e largura são praticamente iguais. Exemplos: ossos do punho, carpo, e ossos do tornozelo, tarso. Ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos apresentam características distintas dos demais grupos e, por isso, são classificados de maneira específica. Eles apresentam cavidades chamadas de seios e são revestidos de mucosas cheias de ar. Exemplos: ossos que fazem parte do crânio, como maxilar e temporal. Vocês podem estar observando na imagem aí ao lado. Ossos laminares também são chamados de ossos planos ou chatos e fornecem proteção. São formados geralmente por duas lâminas de tecido compacto, quase paralelas e separadas por uma camada de tecido esponjoso, caracterizando-os como finos e compactos ossos do corpo. Exemplos são ossos do crânio, como o frontal e o parietal, costelas e escápula. Ossos irregulares são ossos de estrutura complexa e com composição variável de tecido ósseo esponjoso e tecido ósseo compacto. Exemplos: vértebras e calcânio. Ossos sesamoides. O que são? São ossos cujo diâmetro pode variar de milímetros a centímetros quando se desenvolve em determinados tendões do corpo, conferindo proteção às regiões que suportam atritos, tensão e estresse físico. Uma pessoa pode apresentar um número diferente de ossos sesamoides. Entretanto, normalmente todos possuem patelas, os maiores ossos sesamoides. Exemplos: patelas localizadas no tendão do músculo quadríceps femoral. Divisão do esqueleto. Em relação à localização, como a gente tinha falado antes, os ossos do corpo humano são classificados em axiais, compondo o eixo vertical do corpo, cabeça, tronco e pescoço. Os demais ossos são apendiculares, que foram os membros superiores e inferiores. Agora vamos ver aqui sobre cada um. Esqueleto axial. Os ossos do esqueleto axial estão na parte central do corpo, ou próximo da linha média, que é o eixo vertical do corpo. Os ossos que compõem essa parte do esqueleto são a cabeça, crânio e ossos da face, a coluna vertebral e as vértebras, o tórax, costelas e externo, e o osso hioide. Agora o esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular inclui os apêndices do corpo. Eles correspondem aos ossos dos membros superiores e inferiores. Olha aí na imagem para vocês verem. Membros superiores são o quê? Cravícula, escápula, braço, húmero, antebraço, ulna,
rádio, ossos cárpicos, ossos metacárpicos, mão, falanges. Membros inferiores são fêmur, patela, tíbia, fíbula, tarso, metatarso e falanges. Além disso, o esqueleto apendicular possui os ossos que os ligam ao esqueleto axial, as chamadas cinturas escapular e pélvica, além de ligamentos, juntas e articulações. Aí vocês estão vendo cintura escapular na primeira imagem e cintura pélvica. Podem observar que tem a feminina e a masculina. Fraturas. Em situações em que os ossos são submetidos a pressão maior do que a sua resistência, eles podem se romper. Vocês podem estar seguindo pela imagem aí, enquanto estou falando da explicação. Na primeira imagem aí, vocês estão vendo formação do coágulo, né? Então, vou explicar aqui para vocês. As fraturas podem acontecer também por estresse, quando pequenas pressões atuam repetidamente no local. Outra situação que pode causar fraturas é por doença, como é o caso do osteoporose, condição em que o osso sofre desmineralização, perdendo cálcio para o sangue. Na superfície do local em que ocorreu a fratura, é formado um coágulo de sangue, como vocês podem observar aí na primeira imagem. Morrem células e a matriz óssea é destruída. Uma intensa vascularização toma conta do local e a proliferação de células percussoras das células ósseas, originando em tecido reparador, como na segunda imagem está mostrando. Nessa região é formado um calo ósseo. Na terceira imagem está mostrando a informação do calo ósseo. E por último, dependendo do tratamento e das atividades realizadas pela pessoa, com o passar do tempo, o calo será substituído pelo osso esponjoso e, mais tarde, pelo osso compacto, reconstituindo o tecido como era antes. Aí vocês podem estar observando aí na quarta imagem a remodelação do osso. Sistema muscular. O sistema muscular, ele é composto pelos diversos músculos do corpo humano. Os músculos são tecidos cujas células ou fibras musculares possuem a função de permitir a contração e produção de movimentos. As fibras musculares, por sua vez, são controladas pelo sistema nervoso que se encarregam de receber a informação e respondê-la realizando a ação solicitada. Funções do sistema muscular. Bem, o sistema muscular ele apresenta algumas funções que são fundamentais para o corpo humano. Por exemplo, estabilidade corporal, produção de movimentos, aquecimento do corpo ou manutenção da temperatura corporal, preenchimento do corpo, que é sustentação, e auxílio nos fluxos sanguíneos. Grupos musculares. O corpo humano é formado por aproximadamente 600 músculos, que trabalham em conjunto com ossos, articulações e tendões para permitir que façamos diversos movimentos. Eles são agrupados da seguinte forma: músculos da cabeça e do pescoço, músculos do tórax e abdômen, músculos dos membros superiores e músculos dos membros inferiores. Músculos da cabeça e do pescoço. O grupo muscular da cabeça e do pescoço é composto por mais de 30 pequenos músculos, que ajudam a exprimir os sentimentos, mover os maxilares ou manter a cabeça erguida.
Alguns músculos e como eles atuam. O músculo frontal, mastigar ou morder. Masseter, movimentam as mandíbulas. Esternocleidomastoideo, permite a cabeça girar ou se inclinar para frente e para trás. Músculos do tórax e do abdômen. Bem, os músculos do grupo do tórax e abdômen permitem a respiração, impedem o corpo de se curvar e ceder ao próprio peso, entre outros movimentos. Alguns músculos e como eles atuam. Peitoral e deltoide, levantar peso. Intercostais, atuam em conjunto com o diafragma para levarem o ar até os pulmões. Músculos dos membros superiores. Bem, os músculos dos membros superiores, eles são capazes de fazer a pressão exata e permitem flexibilidade e precisão para tarefas delicadas ou que exigem também muita força. Alguns músculos e como eles atuam. Bíceps, está ligado aos ossos omóplata e rádio. Ao se contrair, faz o braço se dobrar. Oponente do polegar. Permite o movimento do polegar, pois ele utiliza os músculos do antebraço e da mão. Curto adutor. Movimento para fora do polegar. Músculos dos membros inferiores. Os músculos dos membros inferiores são os mais fortes do corpo. Graças aos músculos das pernas, nós podemos ficar em pé e manter o equilíbrio. Alguns músculos e como eles atuam. Costureiro ou sartório é o mais longo músculo do corpo. Ao se contrair, dobra a perna e gira o quadril. Trata-se do músculo das costureiras, por isso o nome. Flexores dorsais, fazem os dedos do pé levantarem. Tendão de Aquiles, é o tendão mais forte do corpo, inserido no osso calcâneo. Sóleo plantar, delgado e gastrocnêmio são músculos flexores plantares responsáveis pelo movimento das bailarinas de ficar na ponta do pé. Tipos de músculos. Os músculos eles apresentam diferentes tamanhos, formas e funções. Por isso são classificados em 3 tipos: liso, estriado cardíaco e estriado esquelético. Os músculos lisos são aqueles que possuem contração involuntária. Eles estão localizados nas estruturas ocas do corpo, ou seja, estômago, bexiga, útero, intestino, além da pele e dos vasos sanguíneos. Sua função assegura a movimentação dos órgãos internos. Estriado cardíaco são músculos de contração involuntária e estão presentes no coração, miocárdio. Esses músculos asseguram os vigorosos batimentos cardíacos. E estriado esquelético são músculos de contração voluntária, ou seja, os movimentos são controlados pela vontade do ser humano. Eles estão conectados com os ossos e cartilagens, e através das contrações permitem os movimentos, as posições corporais, além de estabilizarem as articulações do organismo. Sistema articular. As articulações do corpo humano, pertencentes ao sistema articular, são responsáveis por muitos movimentos que realizamos. Ela conecta os ossos do esqueleto humano aos outros ossos e cartilagens. Isso acontece nos joelhos, cotovelos, punhos, tornozelos, ombros, dentre outros. Portanto, podemos dizer que a articulação é o ponto de encontro entre os ossos, possibilitando os movimentos do corpo.
Classificação das articulações: sinartrose, antiartrose e diartrose. A sinartrose é uma articulação fibrosa imóvel. Exemplo: suturas do crânio, dos dentes e do maxilar. Antiartrose é uma articulação cartilaginosa semimóvel. Exemplo: ossos do quadril e vértebras. A diartrose é uma articulação sinovial móvel. Exemplo: maioria das articulações do corpo, como o ombro, joelho e cotovelo. Elementos das articulações: articulação sinovial, medula óssea amarela, periósteo, osso esponjoso, osso compacto, ligamento, membrana sinovial, cavidade articular que contém líquido sinovial, cartilagem articular, cápsula articular reforçada por ligamentos. O movimento do corpo é produzido a partir da comunicação entre as extremidades dos ossos envolvidos realizadas pelas articulações sinoviais. As bolsas sinoviais atuam como amortecedores em articulação móvel. O líquido sinovial é viscoso, transparente e facilita os deslocamentos entre as duas partes ósseas. Com o envelhecimento, a produção deste líquido diminui, ocasionando dores nas articulações. Classificação funcional das articulações sinoviais. O movimento nas articulações depende essencialmente da forma das superfícies que entram em contato e dos meios de união que podem limitá-lo. Na dependência desses fatores, as articulações podem realizar movimentos em torno de 1, 2 ou 3 eixos. Este é o critério adotado para classificá-las funcionalmente. Quando uma articulação realiza movimento apenas de um eixo, dizem-se que é monoaxial, ou que possui um só grau de liberdade. Será biaxial a que se realiza em torno de 2 eixos, ou 2 graus de liberdade, e triaxial se elas forem realizadas em torno de 3 eixos, 3 graus de liberdade. Assim, as articulações que só permitem a flexão e extensão, como a do cotovelo, são monoaxiais. Aquelas que realizam extensão, flexão, adução e abdução, como o radiocarpal, articulação do punho, são biaxiais. Finalmente, as que além de extensão, flexão, abdução e adução permitem também a rotação, são ditas triaxiais, cujos exemplos tópicos são articulações do ombro e do quadril. Classificação morfológica das articulações sinoviais. O critério de base para a classificação morfológica das articulações sinoviais é a forma das superfícies articulares. Contudo, às vezes é difícil fazer esta correlação. Além disso, existem divergências entre anatomistas quando não só as classificações de determinadas articulações, mas também quanto à denominação dos tipos. De acordo com a terminologia anatômica, os tipos morfológicos de articulações sinoviais são: plana. As superfícies articulares são planas ou ligeiramente curvas, permitindo deslizamentos de uma superfície sobre a outra em qualquer direção. Exemplo: sacro ilíaco, ossos do carpo e tarsos e corpos vertebrais. Gínglion, também denominadas de dobradiças, e são articulações que realizam seus movimentos em um único plano, monoaxiais. Exemplo: articulação húmero ulnar, extensão e flexão. Trocoide são junturas que realizam seus movimentos no eixo longitudinal. Exemplo: rádio ulnar, proximal, atlantoaxial.
Celar. Apresentam um duplo encaixe, se assemelhando a uma cela de montaria. Exemplo: carpo metacarpiana do polegar. Condilar ou elipsoide. Apresentam uma ou mais côndilos. Exemplo: interfalângicas do joelho. Esferoide. São as que possuem em uma superfície articulares uma esfera, enquanto que a outra é um receptáculo. Exemplo: escápulo humeral, gleno humeral e coxo femoral.